Olá, queridos! Olá, irmão, meu irmão, minha irmã. Muito boa noite, paz seja convosco. Tudo bem com você? Pastor Marcos Conchado chegando até você para mais um podcast, mais uma bênção, né? Que bênção, que bênção, que bênção. Quintou, queridos, quintou com cara de podcast, né? Está no ar o seu podcast Palavras de Fé, né? Estamos aqui mais uma vez e uma pessoa muito especial aqui do meu lado, que nós daqui a pouquinho vamos conversar um pouquinho com ela, vamos conhecer um pouquinho da história, né, dessa grande mulher de Deus, que está aqui ao meu lado, e é uma bênção, né, queridos? Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe você que está inscrito aqui no canal, você que estava ansiosa, esperando esse podcast, ele chegou, né, queridos? Que Deus abençoe muito a sua vida, viu? Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado por você que acompanha aqui esse podcast, você que acompanha aqui o nosso canal, @Marcos Conchado. Que Deus te abençoe abundantemente, que as bênçãos do Senhor venham sobre a sua vida, em nome do Senhor Jesus, que o grande amor de Deus esteja sobre você. Amém, meus irmãos? Deus abençoe. Olha só, está ao meu lado aqui a pastora Silvana Botim, essa mulher de Deus, guerreira, batalhadora, mulher que prega a palavra, que fala do amor de Deus, está aqui comigo. E eu quero, pastora Silvana, agradecer a Deus por essa oportunidade, agradecer a senhora por disponibilizar esse tempo. Nós estamos aqui gravando aqui diretamente aqui do Instituto Teológico, né? Estamos aqui diretamente do Instituto Teológico da nossa igreja, da Igreja do Evangelho Quadrangular, né? E eu quero, pastora Silvana, que a senhora cumprimente aí os nossos amigos, nossos ouvintes, aqueles que estão nos assistindo. Amém. Paz seja convosco, Deus abençoe vocês. Eu quero agradecer por essa oportunidade, né? Que é rica. E que eu possa, né, responder todas essas perguntas e agradecer por essa oportunidade. Um abraço, né, do nosso presidente do ITQ, que é o pastor Dilei Gonçalves, a pastora Sheila também, e estamos aqui. Amém, né? Que bênção, né? E nós já vamos, antes de nós conhecermos um pouquinho da pastora Silvana, eu quero orar com você, né? Como nós fazemos todas as nossas lives, né? Nós oramos, nós pedimos a bênção de Deus, pedimos a direção de Deus para que tudo corra perfeitamente em nome do Senhor Jesus. E é como eu sempre gosto de fazer aqui nas nossas lives, né? A oração de gratidão a Deus, agradecendo a Deus por esse momento, louvando ao Senhor Jesus por esse momento de estarmos aqui. Então vamos orar, queridos, vamos orar com Deus? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, por esse privilégio, te agradecer, Senhor, por essa oportunidade, o qual, meu Deus, o Senhor nos concede de estarmos, Senhor, na Tua presença, de estarmos, Senhor, na Tua casa, Senhor Jesus, para mais um podcast, Pai querido. Pai, que o Senhor venha abençoar a vida da pastora, a minha vida, a vida dos nossos ouvintes, a vida de cada inscrito aqui deste canal, meu Deus. Derrama, Senhor, das Tuas bênçãos e da Tua graça, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém, Jesus. Glórias ao Senhor Jesus, meus irmãos. Olha que bênção, né? Antes de nós começarmos aqui, também vai deixando o seu like, tá bom? Deixa o likezão aí, isso, vai deixando o like aí, comenta aqui nesse vídeo, comenta bastante aí em nome do Senhor Jesus, comenta de onde você está nos assistindo, de que bairro, de que cidade, e que Deus vai abençoar muito a sua vida, a sua casa, a sua família, em nome do Senhor Jesus, amém? Pastora Silvana, fica à vontade, tá, para contar um pouquinho da sua trajetória para nós, né? Um pouquinho do seu testemunho de vida, como foi a sua conversão, né? Sim, a minha conversão, na verdade, eu fui uma jovem muito tímida, né? E um momento não muito legal da minha vida, né? Que eu tentei me tirar minha vida, e foi nesse momento, nessa hora, que eu conheci a Igreja do Evangelho Quadrangular. E duro que ninguém me convidou para ir. Eu estava indo sem rumo, eu vim numa igreja, entrei, era um culto de mulheres, que por coincidência era a pastora Laerte, né? Que era
líder de mulher. Eu entrei naquela igreja, mas eu entrei cética, né? Mas eu já entrei com aquela pergunta que todo mundo faz. Eu vou entrar aqui. Se não mudar alguma coisa, eu vou acabar com a minha vida e tal. E eu conheci a Igreja do Evangelho Quadrangular, que hoje eu tenho um amor pela Igreja do Evangelho Quadrangular, porque no momento certo, na hora certa. Eu era uma jovem de 21 anos, e na verdade eu queria encerrar a minha vida. Foi quando eu entrei na Igreja do Evangelho Quadrangular. E até hoje, quando eu sinto as pessoas, quando eu ando na rua, meu ministério é mais na rua, mesmo que eu seja diretora do IPQ, que eu fique em sala, mas o meu ministério é na rua, eu percebo as coisas na rua, né? E eu sinto que eu posso ajudar mais lá fora, e mesmo eu ajudando aqui dentro, né? Então a minha conversão foi uma conversão assim, realmente foi uma 880, eu precisava disso, né? E eu agradeço pela vida do pastor Dilei, que foi o pastor que me batizou, que hoje é meu pai na fé, né? Eu tenho uma lealdade, uma fidelidade, e tudo que eu sei hoje eu aprendi com ele, né? E sabe que o ministério é Deus que chama, não é homem. Então eu tenho plena, assim, certeza que tudo que veio na minha mão foi através de conquista de oração, jejum. Meu primeiro cargo foi diaconisa, e depois escola bíblica, né? Então são duas áreas que eu amo, se eu puder investir, eu invisto. Né? E aí a senhora foi para a Igreja do Evangelho Quadrangular, e lá, como foi a chegada da senhora na Igreja Quadrangular? Como que foi essa aproximação com Deus? Olha, que interessante. Eu era muito rebelde assim, não era rebelde, eu era roqueira. Quem olha para mim não imagina que eu era roqueira, mas eu era roqueira para afrontar o meu pai, que ele era engenheiro, né? Então ele não gostava de gente pobre. Então eu fiz isso mais para afrontar o meu pai. Mas eu não era roqueira de verdade, de usar droga, não, só de se vestir só, ficar numa boa. Então quando eu me converti assim, roqueira. A minha conversão, duas mulheres, duas pastoras, a pastora Lete e a pastora Júlia, que tiveram paciência de sentar e conversar comigo, porque eu era assim, muito bruta, não confiava em ninguém, não acreditava em ninguém, e elas sentaram comigo, conversaram comigo várias vezes, né? E eu era muito, se era para todo mundo ficar de pé, eu sentava, se era para todo mundo sentar, eu ficava de pé. Coisas que a gente chama a atenção pedindo socorro, e elas me socorreram, né? E eu me converti. Que interessante também, no dia do meu batismo, dia 27 de agosto de 1989, foi o mesmo dia do meu batismo do Espírito Santo. Nós jejuamos durante a escola bíblica inteira, todos que iam se batizar, comigo nós fomos em 17, e todos hoje são pastores, que eu tenho notícia deles, né? Todos são pastores. Assim que eu fui batizada, eu levantei, aí eu comecei a falar em línguas, né? Tal. Então que foi impactante. Então hoje eu sou até muito chata em relação a defender a minha igreja. Já escutei de tudo, já vi de tudo, mas eu amo a minha igreja. Eu sei que ela é composta por homens imperfeitos, mas são homens que falaram sim para a obra, né? Muitos largaram a sua riqueza, largou profissão para ingressar na Igreja do Evangelho Quadrangular. Eu acho que a gente tem que entender que nós passamos por fase. E a fase hoje, que eu já estou entrando na melhor idade, sabe? Eu estou chegando aos meus 27 anos e o corpo já não é que nem uma mocinha, né? Que corre, que pula,
tal, mas uma coisa eu tenho certeza no meu coração, né? Que o que Deus fez por mim, eu não sabia. Por mim, eu tinha, a última vez que eu tentei fazer isso, que eu tomei um monte de comprimido, estourou tudo por dentro. Eu acordei, né? Estourou, saiu sangue pelo ouvido, pelo nariz, e eu achava que ia morrer mesmo. Aí socorreram, levaram no médico e tal. O médico olhou para mim, isso porque eu não tinha falado nada, né? Eu tinha sofrido também uma grande decepção, né? O meu noivo me largou com uma menina de 13 anos, então foi uma decepção grande. E isso fui fazendo, né? Até que eu tentei tirar minha vida. Mas Deus foi tão bom que eu fui lá, o médico falou para mim, chamou minha atenção, tipo, por que eu tinha feito aquilo, que Deus tinha algo na minha vida. Eu acho que aquele médico era evangélico, né? Falou assim, ó, Deus tem algo na sua vida, muitas pessoas, né, você vai poder ajudar e tal. Eu não entendi nada, né, porque eu estava meio ruim ainda, doendo e tal. E uma semana depois que eu conheci a Igreja Evangélica Quadrangular, nós fomos fazer uma visita. Meu líder de jovens, chamado Ivanildo, ele me levou numa visita no hospital. E nisso chegou uma ambulância, né, tal, e tudo aquela correria, e os médicos, a menina tomou comprimidos, está tendo suicídio, tal. Quando a menina entrou, a mãe entrou chorando, eu falei para ela assim, calma, porque eu achava que Deus ia fazer com a menina o que fez comigo. Eu falei, calma, Deus vai curar a sua filha e tal, né? Aí entrou lá, deu uns 10 minutos, o médico voltou e falou com a mulher assim, olha, quando estoura, sai sangue no ouvido, no nariz e tal, não tem chance, geralmente morre. Aquilo me chamou a atenção. Eu falei, puxa, tudo que a menina teve, eu tive. E por que eu tive a chance de ficar viva e a menina não? E eu vi a mãe chorar e eu não entendia, né, o porquê. Aí eu falei assim, puxa, era para eu estar morta. Ou seja, era para eu ter ido para onde que eu ia. Depois fui estudando, né? A gente ia para o inferno com tentativa de suicídio. E a menina não conseguiu sobreviver e eu sobrevivi. Daí em diante eu fiz um pacto com Deus. Falei assim, olha, aconteça o que acontecer, não arredo o pé da igreja, não arredo o pé por nada, fofoca, diz que me diz que já passei por tantas decepções, né? Tantas coisas que acontecem dentro da igreja, mas eu sempre tive isso no meu coração, jamais arredar o pé daqui. Às vezes a gente até pede, às vezes a gente quer ser um membro simples, né? Queria ser um membro só de entrar, sentar, ouvir o louvor, bater palma, cantar e sair. Mas Deus, os propósitos de Deus, os planos são nossos, mas o propósito de Deus é o que faz na nossa vida. Verdade. Então tá aí, né? Você ouviu um pouquinho desse testemunho. E, pastora, então Deus já tinha um propósito na sua vida. Mas eu não sabia. Mas Deus já tinha algo. Não, essa aqui é minha. Essa aqui, ninguém toma ela de mim. Olha só que coisa linda, né? E hoje, pastora, hoje a senhora se vê, como que foi, depois que a senhora foi para a igreja, passou por o processo, né, que é o processo de cura, de libertação, e hoje, como que a senhora se vê hoje? Duas coisas interessantes. Relembrando dessa história, como que a senhora se sente hoje? Duas coisas interessantes para... Eu precisava entender o que Deus queria comigo primeiro. É o que a gente às vezes não entende. O que Deus quer comigo? Eu entendi o seguinte, eu era neta de um pastor, que eu só fui saber depois de grande, depois que eu me converti, que uma tia me ligou, né, me achou no YouTube, né, e ela falou, você é a Silvana, filha da Dirce? Eu falei, sou. E você é a resposta das relações do meu pai e da minha mãe. Você foi a primeira neta que foi apresentada. Você estava doente, eu era muito doente quando era criança. A gente se apresentou e ela falava que você seria a primeira missionária ou a primeira pastora da família.
Eu só fui entender isso depois de velho, né? Que alguém, que a minha tia falou e tal. Aí eu entendi por quê. Uma porque os meus avós, né? Chamava Antônio e Cercina, eles oraram por mim. Então, eu já vim com cobertura de oração, mas a gente mudou para São Paulo, a gente perdeu o contato lá, só ia nas férias. E o outro que testificou meu ministério, assim que eu me converti, houve um curso chamado Líder Rápido 1. E eu morava numa cidade, Iperó. Conhece Iperó, Marcos? Já ouvi falar. Iperó, Nunca fui pra lá, né? Tem o Iperó, Boituva e Sorocaba. Iperó fica no meio. E teve um curso de Líder Rápido 1. E eu tinha que pegar um ônibus para ir para Boituva. Porque na igreja sairia um ônibus para ir para lá. Eu perdi esse ônibus. E os outros ônibus que tinha eram mais caros. Eu não tinha. Aí eu saí, olha só, eu era nova convertida. Falei, eu vou sair. Se Deus me quiser naquele curso, eu vou estar naquele curso. E fui saindo. E fui orando. Falei, vou a pé, se der tempo, né? E aí do nada, um carro dando tchau assim pra mim. Eu olhei assim, era minha pastora na época, com o vice. Ela falou assim, ô Silvana, você não vai? Eu falei assim, pastora, eu até ia, mas eu perdi o ônibus e não tenho ônibus para ir para Boituva. Quando eu chegar lá, o ônibus já saiu. Ela falou, então entra aqui no carro, você vai com a gente, só que na volta você volta do ônibus. Eu falei, tudo bem. Aí eu fui indo e fui falando para Deus, o Senhor quer, o Senhor me quer na sua obra. Então eu fui e foi lá que Deus me deu 4 presentes, que é o que é hoje. Intercessão, né? Contribuição, não tenho assim, nada me impede de dar oferta. Tem pessoas que pensam, né? Eu vou dar tudo isso e tal. Eu não, é natural. A oferta, tudo que pede, eu dou sem ficar pensando, vai fazer falta e tal. Louvor, quando ele falou louvor, eu dei risada, porque eu era muito desafinada. Eu falava assim, Senhor, agora. Ele falou louvor, dei aquela risadinha de Sara, né? Depois, 4, 5 anos depois, eu estava tocando bateria. Né? E fui baterista. Eu não sabia que você ia tocar bateria. Não, fui baterista e toquei no conjunto da cidade de Assis, no grupo de mulheres. Então, assim, foi intercessão, contribuição, louvor e ensino. Como eu amava escola bíblica, eu trabalhei com criança, né? Eu peguei uma sala pequena. Quando passei para outro professor, já estava numa classe, peguei os juniores com 12, entreguei com 96. Então, assim, Deus foi confirmando o ministério na minha vida. Mas foi nesse dia que esse pastor ministrou em mim. E daí em diante começou a minha luta, filho. Porque aí foi... o inimigo quer matar a gente, né? Como ele não conseguiu me levar enquanto eu não era convertida, ele tentou usar outras pessoas para matar o meu ministério, matar a minha vida. Mas mesmo assim, eu sempre fui aquela pessoa, como eu vou falar para você, que eu não entendia. Por que eu não largava o osso? Quanto mais os outros me afrontam, mais eu largava. Eu falava, por que eu sou assim? Aí um dia, você sabe o que Deus falou para mim? Eu fui conversar com a minha mãe. E a minha mãe falou para mim assim, falei, mãe, por que eu sou assim? Eu sei que a pessoa não me quer por perto, mas se Deus quer, eu fico. Mesmo que a pessoa, né? Foi que quando ela ficou grávida, o meu pai tentou fazer tipo um aborto. E minha mãe era, né? Ingênua e tal, e deu os remédios para ela e tal, e eu não morri. Então o médico falou, essa menina vai ser guerreira. Aí eu entendi por que sou assim, meio, não dá para entender. Já tinha uma palavra liberada lá, traindo aqui. Sim. Bem. Verdade. E aí a senhora ingressou no ministério. Como que foi para a senhora receber esse chamado para o
ministério? Bom, vamos lá. Nunca quis ser pastora, já vou falar. Mas amava ajudar todo mundo. Eu ajudava todos os grupos, na cozinha, fazendo pipoca, fazendo chá, na recepção. Acampamento, eu ia lá, ficava 4 dias sem dormir, fazendo comida, lavando louça, arrumando as coisas. Eu nunca quis ser pastora, nunca mesmo. Nunca foi aquela coisa assim, até para fazer o ITQ. A diretora olhou para mim, que eu estava trabalhando na igreja, arrumando as coisas, e ela chegou para mim e falou assim: daria para você me ajudar na inscrição do ITQ? Eu falei: sim, posso terminar assim que terminar eu vou. Que hora que era? Ela falava 6 horas. Aí eu fazia lá, chegava lá fazendo as inscrições. Foi assim que eu entrei no ITQ também. Mas a minha conversão foi interessante. Não queria ser pastora, queria ajudar. Na verdade, eu queria casar, ter 5 filhos. Eu falo até outro tirar sarro. Falei: gente, eu queria casar, ter 5 filhos e cuidar da minha casa. É isso que era o meu sonho. Mas Deus não me deu isso. Deus me deu outras coisas, né? A turma fala: mas você tem filhos da fé, pessoas que você ajudou. Eu falei assim: tá, mas o sonho meu particular era ter casado, ter 5 filhos. Não tive, amém. Né? Outro sonho era ser contadora, né? Eu estudei contabilidade. Quando eu fui estudar ciências contábeis, Deus me tirou de lá, colocou na pedagogia. Ele sabia que eu iria trabalhar, que eu iria usar isso aqui no ITQ. Então, muitas coisas na minha vida, eu não fiz porque eu quis. Então, esse rumo da pastora, eu nunca quis. Pode perguntar para o meu pastor, pode perguntar para os meus colegas, né? Todos queriam ser pastores, mas eu não queria. E um dia interessante que, ajudando um grupo de jovens, foi uma noite do rock, alguma coisa assim, e a gente colocou unha preta, maquiagem, tudo de roqueiro. E quando na hora de ir embora, não lembro quem foi, o Adriano falou assim: você vai participar da entrevista lá em Araçatuba, porque a entrevista era na outra cidade. Sim. Eu falei: entrevista para quê? Você vai participar. Aí eu fui, quando eu vi que um monte de gente e tal, já fiquei nervosa, né? E eu não tirei, porque eu não sabia o que era, não tirei meu esmalte preto. Maquiagem ainda estava preta ainda do culto, né? Quando chegou na minha vez, que eu vi lá, eu assim com a mão, o homem não vê, né? Tava, cara. E era 3 perguntas, ele fez 10. Então eu deduzi que assim, a primeira pergunta dele é: você é da região do professor de lei? Então vai ser difícil eu formular a pergunta. Porque todo mundo que pastor de lei discípula, né? Ele é bem treinado. Aí eu já fiquei nervosa, né? E agora? Se eu errar aqui, eu vou vergonhar a minha região. E ele perguntou, foi perguntando, e todo mundo lá olhando, eu falei: nossa, a senhora está demorando muito lá. Sinal que ela é normal nas perguntas, alguma coisa assim. Eu sei que no final ele perguntou, eu respondi, lembrei até de coisa que, né? Porque antigamente na ficha, hoje não tem mais, era um tipo de um caderno, e lá tinha lá tudo que você fez no ITQ. Então tinha lá as aulas que eu tinha dado, né? Ele fez a pergunta de cada uma das matérias que eu dei aula, né, na entrevista. Aí no final ele falou assim: última pergunta, para encerrar. O que te impede de você ir para o ministério? Minha resposta foi: nada. Não sou casada, não tenho casa lá em Assis, né? Falei: nada me impede. Então, se Deus quiser mandar você para outro lugar, você vai? Eu falei: não. Aí ele deu a mão para mim e falou assim: bem-vindo ao ministério. Aí daí em diante não parei mais. E aí em diante não parou mais. E aí a senhora trabalhou em grupos missionários, né? Quais foram os grupos missionários que a senhora atuou e como foi atuar nesses grupos missionários? Olha, primeiro começou CDL, eu fui secretária do CDL desde quando novinha, escola bíblica, professora de
todas as salas menos de mulher, né? Que eu não era casada, de homens, né? Mas eu já fui de crianças, juniores e jovens, porque eu nunca gostei de trabalhar com os adolescentes, porque eu achava que eu era muito paradinha para trabalhar com os adolescentes. Depois, diaconisa, eu gostei, também foi um dos primeiros. Nos outros grupos eu ajudava em tudo, né? Ajudava em tudo. E fui 10 anos zeladora lá de Assis. Eu limpava a igreja. Eu vou falar para você, eu falo para todo mundo, foi o melhor anos da minha vida, né? Lá eu atendi várias pessoas, eu não só limpava, como a porta ficava aberta, né, direto, então eu atendi várias pessoas, fiz visitas, fiz várias campanhas que teve de quebra de maldição, que todo mundo que fazia parte da liderança ficava com 5 nomes, e a gente ia atrás desses 5, orava, tal, e trazia para a igreja, e graças a Deus a gente vê essas pessoas crescendo na igreja. Então, na igreja praticamente eu fiz de tudo, né? Ajudei no grupo de jovens bastante, escola bíblica, já fui também secretária, professora, então, tudo que me pediram, o ITQ, como eu falei agora, foi a irmã Madalena, eu devo a ela, viu? O que eu sou hoje, aonde estou, foi pela paciência dela, porque ela me pegou muito chucra, né? Eu era bem largadona, eu queria mais, não gostava, sabe, de coisa, eu sou antissocial, até hoje eu ainda sou, não fico no meio de turma, não fico no meio de grupo, que é o meu jeito, né? Então a irmã Madalena cuidou bastante de mim, treinou, teve muita paciência. Foi ela que me fez colocar saia, pintura, foi ela que, com muito custo, brigando comigo, né? E eu ajudei, graças a Deus. Hoje, eu fico triste porque ela já não está mais no nosso meio, né? Quando a coisa pesava para mim, eu ligava para ela, às vezes. Ou uma Madalena, que a senhora falava disso. E aí, então, acho que na igreja eu fiz de tudo. Até mesmo no grupo de homens eu fazia pipoca, chá, estava envolvida. Estava envolvida. Que benção, né? E antes de nós irmos para a próxima pergunta, pastora, deixa eu só pedir aí para quem está nos assistindo, deixa o like aí, tá bom? Deixa o like, comenta aí nesse vídeo, comenta bastante aí, né? Em nome do Senhor. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva. Nós estamos hoje aqui com a pastora Silvana Botim, né, diretora do ITQ. Estamos aqui diretamente de uma sala aqui do ITQ hoje, gravando esse podcast, né? Que Deus possa abençoar. Nós geralmente fazemos o nosso podcast ao vivo, né? Mas hoje nós estamos aqui em forma de gravação, tanto porque nós estamos também num seminário, né? Eu gosto sempre, pastor, de ser transparente para os nossos ouvintes, né? Para os nossos inscritos aqui do canal. Então nós estamos num seminário hoje e não teria como eu estar ao vivo, né? Então, mas nós estamos aqui gravado. Se você tiver pergunta, você pode fazer a sua pergunta aí, depois eu vejo a sua pergunta e eu encaminho para a pastora, né? E nós respondemos você aqui no canal também, tá bom? Então, continuando, pastora, e o que a senhora carrega, qual a lição que a senhora carrega de antes e até os dias de hoje? O que motiva a senhora a continuar firme, pregando a palavra, levando o evangelho do Senhor? Então, eu sou eu mesmo não me entendo, né? Mas o que me fez reconhecer Jesus na minha vida foi o amor que ele sentiu por mim, que eu achava que eu não era amada, né? Pela forma da criação da minha casa mesmo. Não existia esse negócio, abraço, eu te amo e tal. É uma coisa que eu tenho dificuldade até hoje. Abraço, falar que eu amo alguém, eu tenho essa dificuldade.
Eu posso até estar amando, mas eu não consigo falar. Mas é uma coisa que, né, diz que até Jesus voltar dá para mudar, né? Mas a coisa mais forte na minha vida chama-se lealdade, que é diferente de fidelidade, né? Fidelidade é a pessoa que nem... quando a pessoa é fiel no dízimo, tem mês que ela falha, tem mês, né, tal. Quando ela é leal ao dízimo, independente da situação, ela dá o dízimo, o valor que é para ser dado. Então, assim, lealdade. Outro, amizade. Eu, quando sou amiga, eu sou amiga. E falo a verdade. Às vezes até falo, né, ô Silvana, você é minha amiga ou não é minha amiga? Eu sou sua amiga, por isso que eu estou falando isso. E lealdade, amizade, respeito. Respeito. Assim que a gente reconhece quem é nosso líder ou a pessoa respeita a gente, eu acho que isso ajuda tanto na vida da gente, né? O desrespeito, a insatisfação machuca a gente. Sabe quando você faz de tudo e não tá bom? Né? Então, lealdade. Se eu falar para você que sou leal a você, pode dormir tranquilo, que eu sou leal a você. Se eu falar que eu sou a sua amiga, eu sou sua amiga. E vou falar a verdade, eu vou cumprir, né? Passar a mão na sua cabeça. Respeito, né? À medida que você me respeita, é que eu vou liberar respeito. Porque às vezes a pessoa não respeita a gente e quer exigir respeito. Acho que tem coisas que a gente planta, né? Confiança. Eu vim para a igreja, eu não confiava em ninguém, né? Então Deus, o Espírito Santo, Deus foi tratando comigo e tal, e mesmo hoje quando eu tenho decepção, o Espírito Santo me lembra. Quando a gente não confia em ninguém, a gente se torna uma pessoa triste, né? Porque dá a impressão que você não tem valor quando a pessoa não te respeita. Então, essa coisa. Agora, uma coisa que eu não consigo fazer sabe aquela coisa de mutim, se juntar com alguém, isso daí pode ter certeza. Se eu tiver inimigo, espero que não tenha, mas se eu tiver, é isso, não me ajunto, né, sabe, aliar alguém para ganhar alguma coisa, aliar alguém para machucar alguém, ou aliar alguém para pegar o que é dos outros na marra, isso daí eu não faço, né? Então você pode estar contando comigo. Se alguém um dia querer fazer uma coisa para você, pode ter certeza que comigo tem aquela frase que me segue: não conte comigo. E isso tem deixado muita gente com raiva. Quando eu falo, para isso, não conte comigo. E investimento, quer investir na obra, por amor, beleza, mas esse negócio de barganha, dá para dar aqui que eu te dou isso aqui e tal, isso daí não é da minha vida, então realmente essa é a Silvana do 8 e do 80. Ou você tem tudo com ela ou você não tem nada. Sou eu. Tá aí então, né? Pastora Silvana Botim, né? Participando aqui do nosso podcast hoje, né? Para quem estava ansioso aí, querendo, quando que a pastora vai participar, né? Quando que vai ser o podcast com a pastora Silvana? Tá aí, né? O nosso podcast com a pastora Silvana, chegou o dia, o tão esperado dia, né? Pastora, e como que é a pastora Silvana hoje? Olha, a pastora Silvana hoje, ela está meio cansadinha, essa é a verdade, né? Mas assim, tem até um hino que fala assim, cansado, mas não desanimado, né, tal. Assim, mas é o físico mesmo, né? Porque a gente vive a consequência daquilo que a gente fez antes. Ou seja, a semeadura, né? O que eu semeei? Comi mal, não tinha horário, né? Então, assim, essas coisas, hoje que eu vou fazer 57 anos. Então, hoje, o meu corpo já não poderia produzir mais. Mas aquilo que eu amo, que eu mais gosto e prezo
e procuro cuidar, que é minha mente, né? Eu amo dar aula, eu pretendo, né, assim, cuidar da minha mente mais, e do corpo também, correr atrás, prejuízo, né? Acima do peso, vai correr atrás para emagrecer, é mais difícil agora, né? Porque enquanto a gente está no erro, a gente vai comendo. Agora que para, não vai resolver de hoje para amanhã. Então a Silvana hoje, ela é assim, mesmo ela cansada, ela ama o que faz. Ama a minha igreja, reconheço que ela é movida por homens imperfeitos, mas nossa igreja é uma igreja perfeita, né? E a própria Bíblia responde as coisas para nós, né? Às vezes tem pessoas que querem fazer justiça própria, e justiça própria nunca foi de Deus. A justiça própria foi do homem. Então, quando a gente quer fazer uma justiça própria, você pode ficar feliz 10 minutos, um dia, 2 meses, depois você volta a ficar triste. Por quê? Porque Deus não estava no negócio. Então, eu entendo assim, ó, tudo na minha vida, quando eu sei que Deus está, Ele me conforta, Ele me... Entendeu? Agora, quando Deus não está, Marcos, a tristeza vem, a frustração vem, né? A ira vem, e se não cuidar da ira se torna raiva, e da raiva assim por diante. Então, liderança, questão de liderança, é uma coisa minha. Eu não entro no meio de coisa de liderança, porque a Bíblia já deixou isso, né? Moisés, Miriam, né? Deus queria acabar com a vida de Miriam, porque estava criticando a relação do gerenciamento de Moisés, né? E o Moisés nem sabendo, coitado. Além disso, a gente nunca sabe quando os outros estão fazendo as coisas pra gente, né? Mas aí o que acontece? Eu vejo a história de Miriam. Miriam só não morreu porque Moisés ainda teve que interceder por ela, né? E então eu penso assim, a autoridade todas é dada por Deus, ponto. Ah, mas eu não gosto do jeito que fulano gerencia. Ore ou procure alguém que você goste daquele tipo de gerenciamento, né? E orar para os inimigos, orar, porque sempre vai ter os invejosos, os ciumentos, né? Aqueles que perdeu a oportunidade e agora quer pegar cargo ou alguma coisa na marra, porque ele perdeu a oportunidade dele e agora ele quer pegar na marra. Então eu olho para mim, Silvana, o que é meu, o que não é meu não me interessa, né? O que Deus colocou na minha mão eu vou cuidar, porque eu vou prestar conta. Eu não vou poder chegar para Deus e falar assim, ai Deus, eu não fiz por causa disso. Não, eu falar assim, eu vim buscar os frutos das coisas que eu dei na sua mão, né? Então eu tenho eu presto bem atenção nisso. Não falo sim para tudo, né? Não coleciono cargo, porque não adianta você ter 10, 15 cargos e não fazer o que é para fazer, né? Não ter tempo para fazer. Então é essa Silvana que é sim, sim, não, não. O que é meu eu quero, o que não é meu eu dispenso. Muito bem, queridos. E para nós encerrar aqui, pastora Silvana, o que a senhora fala para quem está nos assistindo, que talvez está passando uma fase difícil na sua vida, né? Assim como a senhora passou lá no ano passado, e está procurando um respaldo, está procurando uma saída, uma solução. Qual é o conselho que a senhora dá para essas pessoas que estão nos assistindo? Olha, quem está sofrendo geralmente não consegue ter ação, né? Procura. Mas nós somos a ponte. Nós temos que chegar até eles. Então, se você é uma pessoa, você que está ouvindo a live, se você está sofrendo, se você teve uma grande decepção, foi abandonada, né? Foi largada, né? E acha que
se acabar com a vida, como eu que já pensei nisso, vou acabar com a vida, né? Venha para Jesus, faça que nem eu saí e fui procurar uma igreja, né? Fui procurar alguém para conversar. Eu tive essa grande alegria de encontrar a pastora Laerte, depois a pastora Júlia e depois ser batizado pelo pastor Judeu. Então, assim, procure ajuda, procure. Se você tem vergonha, ligue, escreva, mas não fique sofrendo, não fique achando que você não é nada. O inimigo que fala isso, você não é nada, você não vai ter nada, né? Você não vai conseguir nada. Agora, quando você procura ajuda, né? Procura alguém, procura uma igreja evangélica quadrangular ou uma igreja que alguém te ouça e fala para você, ó, Jesus te ama. E posso deixar o Salmo 139, você que está nessa situação, você acha que você não serve? Salmo 139, antes, quando você estava lá no ventre da sua mãe, Deus já sabia a sua história, né? É que nós vivemos as nossas más decisões, e às vezes a gente quer culpar, a gente precisa culpar alguém, né? Mas procure ajuda, venha na igreja evangélica quadrangular, procure um pastor auxiliar vai estar lá, qualquer um, né? À noite, assistência social, nós temos ação social, nós temos, graças a Deus, a igreja evangélica quadrangular, ela, por isso que eu amo ela, né? Além das mulheres ter liberdade completa, né? Você pode procurar, que um de nós estamos aqui para atender vocês. Muito bem, queridos. Então, está aí o nosso podcast com a pastora Silvana. Pastora, eu quero agradecer de coração esse tempo que a senhora dedicou aqui conosco. Tenho certeza que foi de grande valia, de grande importância. Aprendemos muito nesse podcast. Tenho certeza que quem está nos assistindo foi edificado, também foi edificada. E que Deus possa abençoar muito a sua vida, o seu ministério, cada vez mais. Em nome do Senhor Jesus. Eu que peço desculpa.